ocorreu aqui em Manaus, possui barcos, possuía barcos, né, para distribuição de correspondência e de objetos postais em diversos lugares. E aí você tem caminhões, você tem caminhonetes, você tem até motocicletas para distribuição mais ágil, né, de serviço. Próximo, né? Rede Touro, né? Daí a importância de nós compreendermos muito bem o Rafestan quando ele fala, né, que a imagem do poder, né, ela é transparente na circulação e mais opaca na comunicação, né? Porque nós temos que evitar ser pautados pela imprensa, né? A imprensa pauta a nossa vida, tá? E nós temos que saber fazer essa mediação. Imagina uma rede de emissora dessa, né, cuja sede ou a origem da maior parte, né, das informações, né, do noticiário, né, parte dos pontos centrais do país, né? E aí, na verdade, todas as redes de televisão no Brasil têm como ponto central Rio e São Paulo, né? Qual o problema disso, né? O problema disso é a própria Constituição, a representação de uma imagem a partir daqueles lugares. Seria muito interessante que nós tivéssemos, e aí eu não sei como seria, né, uma rede de TV, por exemplo, cuja matriz ou a sede fosse em Teresina, né, uma outra que fosse em Porto Velho, uma outra que fosse em Manaus. A rede amazônica tem uma determinada abrangência, mas muito regionalizada, tá? Então a gente vê o poder que a própria comunicação tem. E assim também pode ser de rádio, né? Próximo, né? Bancos, né? Mostra mais ou menos também a própria distribuição da rede bancária no Brasil, que tem se expandido. Mas qual é o fenômeno novo da rede bancária no Brasil? Ela se expande espacialmente e ela se concentra empresarialmente. O Brasil possuía mais de uma centena de bancos, de sede de bancos, até a década de 80, 90. É a partir desse período que começa a haver um processo muito forte de concentração. Ao ponto de hoje, quando nós falamos em banco, pensarmos em praticamente 3 ou 4 bancos, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, uma rede estatal, né, pública. Aí, do lado da iniciativa privada, você vê o quê? Itaú, Bradesco, Santander, aí começa a diminuir. E aí você não consegue mais, sei lá, pensar um ou outro banco, a HSBC que mais não deu, aí, né? Enquanto que até a década de, entre 80 e 90, muitos bancos de caráter regional e local desapareceram, foram incorporados por esses grandes bancos, tá? Então isso altera a forma de organização em rede, altera a rede bancária no Brasil. Então existia, por exemplo, Banco Industrial de Minas Gerais, Banco Comércio e Indústria, Banco Agrícola de não sei o quê, né? Então assim, Minas tinha vários bancos, né? Vários bancos privados, Paraíba, Pernambuco, Bahia, né? São Paulo, né? Vários bancos que surgiam no entorno de determinadas regiões agrícolas, principalmente para o financiamento, e que terminaram desaparecendo. Esse é o quadro de 2005 da rede do Bradesco. E aí, praticamente, a gente passa para um outro tipo de rede, tá? Pode mudar o slide. As redes sociais. Eu tentei esboçar, já estou encerrando, eu tentei esboçar algumas questões associadas às redes sociais. Tem muita coisa escrita, mas eu pensei basicamente o seguinte, nas redes sociais os fluxos são imateriais. Cada pessoa, e aí os terminais, os telefones, os celulares, os smartphones, hoje praticamente se constituem como mais um órgão do nosso corpo, É tão importante quanto o fígado, quanto o rim, quanto o estômago, ficou tão importante, vamos falar do nosso corpo. É um ponto. Da mesma maneira como falávamos, uma rodoviária é um ponto, um porto é um ponto dentro de uma rede, um aeroporto é um ponto,
o celular também é um ponto. Que possui a sua rede densa ou rarefeita, né? A intensidade dos fluxos hierarquiza os nós existentes dessa rede. No centro da rede está o site ou o aplicativo. Aqui não há barreira aos fluxos. A barreira, na verdade, termina sendo técnica, né? Quando o juiz define ou decide que o WhatsApp tem que ficar fora do ar. Aí, aquele nosso órgão, né, que parou de funcionar nos afeta psicologicamente, né? Mas, assim, eu comecei a pensar isso também, né? Porque, assim, num toque na tela, nós mudamos de rede. Quando a gente sai do WhatsApp para o Instagram, é outra rede, são outros contatos, que podem ser mais densos ou mais rarefeitos. Quando a gente muda para o Facebook, é outra coisa também, né? Outra rede, outros contatos, outros pontos, ou seja, outra constituição de rede. Tá? Pode passar? Né? Aí, o funcionamento da rede de internet, a densidade da rede de internet no mundo, né? O fluxo de internet, a gente vê a densidade e rarefação que existe, né, na face da Terra. E aí, próximo, né, todo mundo conhece essa imagem, próximo, todo mundo conhece essa imagem, próximo, todo mundo conhece essa imagem, e o próximo. Muito obrigado. Bom, nós vamos fazer posteriormente a fala do professor, nesse momento. Nós vamos fazer um debate levando em consideração o vídeo que nos foi exposto e as ideias trazidas aqui pelo professor. Eu gostaria de fazer algumas provocações, assim, tanto ao professor quanto à plateia, para fomentar a discussão sobre redes no nosso debate, e algumas considerações, né? A primeira é chamar a atenção para a imagem que o professor trouxe do já muito estudado modelo de Walter Kristaller, né? Caso vocês não tenham notado, existe uma similaridade muito grande justamente com o logotipo do nosso evento, né? Com toda a nossa discussão aqui. Existiu uma frase que o professor falou durante a sua fala que eu achei muito interessante. Ele fala assim: é necessário fazer circular. Então, isso pode ter uma conotação assim, interessante para a gente analisar, no sentido de que existe uma hierarquização e até uma segregação entre os nós, né, que compõem as redes. Por exemplo, se você pegar a cadeia produtiva aqui do estado do Amazonas, existem inúmeros municípios que não produzem para Manaus porque estão excluídos de rede, né? Então, eles existe toda a dificuldade logística que nos é imposta, mas isso em dimensões ainda maiores, né? Então, são lugares que vivem as redes e praticamente subsistem, né, a partir dos seus próprios esforços. As organizações ilegais também que o vídeo trouxe, organizando-se em rede, trouxeram uma mudança na dinâmica, no sentido de que elas não estão mais associadas a uma figura, elas estão associadas a toda uma organização. A Al-Qaeda não acabou com a morte do Osama Bin Laden, né, porque a organização ela permanece, ela está consolidada. Então, para desfazer uma organização que está organizada em rede, é uma outra dinâmica
que ela é inerente ao nosso tempo, né? E por último, se tratando do nosso tempo, dos nossos dias atuais, e ainda trazendo essa noção de que é preciso fazer circular, gostaria de chamar a atenção para um fato muito latente assim, nos últimos dias, porque o mundo, né, ele teve uma mudança de dinâmica muito grande no século XX com o advento da aviação. Antes era muito complicado, assim, se a gente pegar as nossas aulas de história e tratar as grandes navegações, viajar era praticamente uma sentença de morte. Se a gente pegar os grandes exploradores do século XVI aqui na Amazônia, os espanhóis, o Cabral, o Aureliano, muita gente das expedições que acompanharam esses ditos desbravadores aqui da nossa região pereciam. E assim, aí eu vou trazer o exemplo da aviação, que do século XX para cá revolucionou a nossa forma de circular, né? E fazendo um paralelo com um fato lamentável, muito triste, que ocorreu na madrugada de ontem, de que apesar de que a circulação e que o meio técnico, científico e informacional tenha trazido todas essas benesses, né? Ainda estamos sujeitos a riscos. Então, interessante fazer esse paralelo. Então, agora gostaria de abrir para as perguntas. Nós vamos fazer inicialmente 3 questionamentos e aí o professor responde. Eu gostaria de saber quem está interessado em fazer algum tipo de questionamento, consideração, ou se o professor gostaria de falar alguma coisa ainda antes de abrir o debate, né? Então, interessados? Alguém mais? Bom, então vamos iniciar aqui. Então, professora Paula. Já
dois pontos, limpar de origem que pode ser direto, ou mais que dois pontos, né? E um trajeto. Esse trajeto pode ser realizado pelas estruturas que estavam aí expostas, né? Os grupos, mas assim, qual é a lógica que constrói socialmente, né? Politicamente e economicamente, de acordo com as diferentes racionalidades essas rotas, né? Portanto, essa passagem, por onde passa? Eu acho isso muito interessante, porque uma lógica completamente muda espacialmente a Amazônia na rota da ilegalidade do tráfico versus uma outra, o fluxo aéreo passageiro. É somente um comentário, caso haja comentário sobre isso, Mas assim, um tema como esse público, ele é bastante presente. O senhor traz, tem que escolher para fazer essa questão e faz uma escolha, caminho de qualquer. Ricardo, se a gente pega talvez a síntese da minha conta, a gente talvez tivesse uma palavra, pelo menos uma palavra, entender? Talvez o mais interessante que a gente tenha contribuído é que nós precisamos repensar a noção de progresso. O que o progresso está? Começar pelo livro que é aberto a debates, na parte da noite, quando a gente fala de talvez, se nós não tivéssemos que sintetizar o debate, seja alguma coisa relacionada com nossa avaliação da nossa expectativa em relação ao Estado. Ela é muito generosa e ela é muito positiva. Talvez nós precisamos repensar o Estado na perspectiva de que ele não tem dado para a sociedade o que a sociedade espera que ele dê. O retorno que o Estado tem prestado para a sociedade não tem sido à altura daquela expectativa que nós temos em relação para pelas noites, espirituais, talvez um aspecto muito interessante que a gente estava dizendo antes, mas eu tenho certeza que se você tivesse feito um outro âmbito de abordagem, você teria recebido brilhantes contribuições, porque já em outros momentos, é a relação das redes sobre as fronteiras. Você falou alguma coisa sobre a relação das redes sobre as fronteiras. Mas isso que eu gostaria de explorar a sua contribuição hoje nesse ponto, porque o vídeo que abriu amanhã comenta um pouco dessa as fronteiras precisam ser repensadas. Eu acrescentaria a seguinte provocação. Talvez nós precisássemos repensar a noção de nacionalidade. Porque a nacionalidade mais divide a raça humana do que soma. Se nós quisermos repensar o futuro da humanidade, do nosso viver, e aquilo que a gente já tem de Amazônia,
precisamos repensar a relação que o homem tem com o próprio homem. Porque os caras da Al-Qaeda estão tão distantes da realidade do restante dos mortais humanos que parece que se trata de uma outra raça, né? Não faz parte da raça humana. E aí as fronteiras servem para fortalecer essa noção de que se trata de grupos diferentes, de quase que se fossem outras raças, né? Será que as redes não teria aí um potencial enorme para romper com as fronteiras, reduzir as divisões que estão tão fortes?